destrinchando aí os principais efeitos do princípio da Saizen. Então, na aula anterior, conversamos a respeito, né, da capacidade e talvez o termo mais adequado, como já conversamos a esse respeito, da legitimidade sucessória, legitimidade para suceder. E lá conversamos, os senhores já têm anotado aí no caderno, as pessoas nascidas ou concebidas, não é isso? As pessoas nascidas ou concebidas, elas detêm essa legitimidade para suceder. Lembrando também que, por entendimento jurisprudencial, inclusive decorrente dos enunciados que nós estudamos, há também a possibilidade de que essa capacidade se estende também aos embriões formados mediante os usos de técnica de reprodução assistida. Ok? E por disposição testamentária, podemos observar que a capacidade sucessória também irá se estender a quem? Ao concepturo. Conversamos bem nos estertores, né, do nosso último encontro, ao concepturo, ou seja, aquele que ainda será concebido, ok? Mas desde que viva no momento da abertura da sucessão, a pessoa que irá conceber. Joia? E fechando o rol, as pessoas jurídicas, no caso aí as fundações, né, aquelas pessoas a serem constituídas com a herança, né, com o patrimônio transmitido como meio de fundação, ok? E agora, nesse instante, meus amigos, nós iremos observar o outro lado, o outro ponto, ou seja, daquelas pessoas que não detêm capacidade, que não poderão ser o quê? Serão excluídas, não poderão suceder, ok? Vejam só, e o código, ele nos elenca o rol dessas pessoas lá no artigo 1801. Então vamos fazer aqui, ó. Olha só, o rol dos excluídos, vamos colocar assim, ó, dos excluídos, ou seja, aqueles que detêm incapacidade, né? Incapacidade, neste caso eu vou colocar aqui, ó, incapacidade sucessória, vamos deixar assim, né? A incapacidade sucessória, lembrando, né? Lembrando-se sempre da questão de que essa capacidade está mais ligada à legitimidade, como conversamos anteriormente. Ótimo. Pessoal, vamos lá. De acordo com a leitura do artigo 1801, pegue aí na sua legislação. Olha o que nos diz o artigo 1801. O artigo 1801 irá deixar claro que não podem ser nomeados nem herdeiros e nem legatários, ou seja, não poderão ser sucessores, né? Olha só, sucessores, por deter o quê? Incapacidade. Quem não poderá ser legatário e nem herdeiro? Inciso 1, vamos lá. As pessoas que, olha aí, as pessoas que arrogo escreveu o testamento, nem o cônjuge ou companheiro ou seu ascendente ou irmão. Olha só, é isso que nos informa o inciso 1. Então vejam, a pessoa que escreveu, vamos colocar aqui, vamos lá, ó, pessoa que escreveu arrogo o testamento. Pessoa que escreveu arrogo o testamento. Se escreveu arrogo, estamos falando aqui, né, de um autor da herança que seja cego, né, que tenha deficiência visual, também podendo ser deficiência auditiva, deficiência na comunicação. Então vejam bem, pessoa que arrogo escreveu o testamento. Coloquei arrogo o testamento, olha só, que arrogo escreveu o testamento. Vejam, inciso 2, vamos lá, as testemunhas do testamento, ou seja, olha aí, inciso 2, testemunhas testamentárias. E aqui, meus amigos, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para o seguinte fato. Testemunhas testamentárias. Vejam, olha só, a capacidade para ser testemunha testamentária. Vejam, por isso que quando estudamos lá no início, né, nos primeiros artigos do Código Civil,
sobre capacidade, né? Capacidade de direito, capacidade de fato. Vejam, essa capacidade, a capacidade testamentária, o código, ele reserva um capítulo específico, que é o capítulo 2 do título 3, quando vai falar da sucessão testamentária. Ele reserva um capítulo específico para tratar da capacidade de testar. E neste caso, nós sabemos que a capacidade de testar, ela difere um pouco lá da capacidade civil que estudamos no artigo 5º, ok? No artigo 5º e das incapacidades no artigo 3º e 4º. Vejam, porque a capacidade para testar, de acordo com o artigo 1860, em seu parágrafo único, olha só, podem testar os maiores de 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, se adquire a capacidade para testar. E neste caso aqui, se adquire a capacidade para testar, por óbvio que também, né, se tem capacidade para testemunhar, neste caso, né, como tornar-se essa pessoa uma testemunha testamentária. Então, vamos chamar a atenção aqui para o artigo 1860, no seu parágrafo único. Ok? E aí, meus amigos, por último, gostaria de chamar a atenção dos senhores para o quê? O concubino, né? Olha aqui. O código fala concubino da pessoa casada. Concubino ou concubina, né? Concubino ou concubina. O inciso 3, lá do 1801, irá tratar do concubino do testador casado, né? O concubino do testador casado, salvo se este sem culpa, estiver separado de fato, é isso, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Vejam, meus amigos, esse também é um inciso que gera uma polêmica. Por quê? Em razão do que? Essa questão temporal, vou anotar aqui, colocar em outra cor, olha aqui, mais de 5 anos. Por quê? Porque esse lapso exigido no artigo 1801, ele entra, né? Ele aparentemente conflita com o artigo, olha aí, o artigo 1723, parágrafo 1º. É isso mesmo, 723, parágrafo 1º. Por quê? O 1723, parágrafo 1º, ele não exige para a formação da união estável esse lapso de 5 anos, ok? Não se exige isso. Então havia uma discussão, né? Se estabeleceu uma discussão entre esse aparente conflito entre a questão do concubino da pessoa casada, ok? Por que concubino? Porque estaria impedido de constituir união estável. Agora, se este concubino, vejam, tivesse a separação há mais de 5 anos, haveria aí me permitam a expressão, né, um upgrade nessa relação e deixaria a condição de concubino e passaria a de convivente ou companheiro. Neste caso, ou companheira, neste caso, vejam, a resposta para isso, né, nós temos o que? Um entendimento, né, consolidado a partir de um enunciado da Jornada de Direito Civil. O enunciado é o 269. Enunciado 269 da Jornada de Direito Civil. Ok? Enunciado 269 da Jornada de Direito Civil. Olha só, o enunciado 269, ele irá, né, dizer que a vedação do artigo 1801, inciso 3, que é referente ao concubino, ele não se aplica à união estável, ok? Não se aplica à união estável independentemente do período da separação, porque o 1723 não traz essa regra. Então vejam, há que se afastar essa questão dos 5 anos, ok? Por quê?
essa constituição de união estável se dará independentemente do período de separação. Então vejam, meus amigos, em relação ao artigo 1801, temos aí, né, estes excluídos, esses que não poderão ser nomeados nem herdeiros, nem legatários, ou seja, detêm incapacidade sucessória, estarão excluídos aí da sucessão. E o artigo 1802, olha só, vamos colocar aqui, ó. O artigo 1802, ele vai ampliar, 1802, ele vai o quê? Ampliar esse rol, ó, irá ampliar o rol destes incapazes, desses que não poderão suceder, tornar-se em sucessor. Vejam, neste caso, né, sucessão testamentária. Agora vejam, meus amigos, o 1802, vamos a ele, 1802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder. Olha só, são nulas as disposições testamentárias em favor das pessoas não legitimadas a suceder. Quem não está legitimado, quem não detém essa capacidade sucessória, esses elencados lá no 1801, no artigo anterior. Vejam, e o Código diz mais, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feito mediante interposta pessoa. É nesse aspecto que dou a dica para fazer o quê? A anotação, passar o marca-texto nessa última parte do 1802. Olha só, ou melhor, faça no início, né? São nulas as disposições testamentárias. Então vamos lá, são nulas. E agora, onde é que a gente vai passar o marca-texto? Ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso, ou feitas mediante interposta pessoas. Estamos falando de um dos vícios sociais, meus amigos, que os senhores estudaram lá, creio que no primeiro ano de faculdade, né, no segundo semestre, quando fizeram o estudo do negócio jurídico, da teoria do fato jurídico, tiveram a oportunidade de estudar dentre os vícios, né, os vícios do negócio jurídico, tiveram a oportunidade de estudar os vícios de consentimento e os vícios sociais. Os vícios sociais seriam o quê? Fraude contra credores, estão lembrando? E simulação. Este é o caso de simulação. E a simulação é um único vício que gera o quê? A nulidade. Ok? Gera nulidade. Vejam aí, olha só um exemplo, né, de simulação. Disposição, olha só, disposição testamentária em favor de quem? Destas pessoas que estão o quê? Incapacitadas, que não detêm legitimidade sucessória. Ok? Legitimidade para suceder. Joia. Mesmo que feito mediante pessoas, né, interpostas. É nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. Olha aqui, ó. Amplia o rol e coloca o quê? Pessoas interpostas. Olha só, existem outras pessoas que poderão ser alcançadas. E isso nos informa o parágrafo 1º. Olha só o parágrafo 1º que nos diz: presume-se as pessoas interpostas. Quem se presume pessoa interposta? Os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Então veja, olha só, neste caso nós temos uma presunção de simulação quando a disposição testamentária ela se der a essas pessoas aqui, denominadas pessoas interpostas. Ou seja, quem seriam os ascendentes, descendentes, irmãos e o cônjuge do não legitimado a suceder. Neste caso, o que irá acontecer? Esta cláusula testamentária será declarada nula, ok? Será declarada nula. Tá certo? Olha só, que joia. Então vamos fechar esse assunto aqui com o artigo 1803, né? Olha aí, artigo 1803, para a gente fechar esse assunto sobre os não legitimados aqui. O artigo 1803, me permito aí um juízo de valor.
Esse artigo dispensável é preconceituoso. Olha só o que diz o artigo 1803. É lícita a deixa, expressão antiga, é lícita a deixa ao filho do concubino quando também o for do testador. Vejam, meus amigos, nós bem sabemos e já tivemos oportunidade, inclusive aqui por ocasião do estudo do direito das sucessões, de refletir acerca do princípio da igualdade entre os filhos, que está onde? Desse princípio constitucional, que está descrito, que encampado pelo parágrafo 6º do artigo 227. Não é possível fazer distinção, estabelecer distinção entre filhos. Filho é filho e ponto. Costumo dizer isso aos meus amigos em sala de aula. Filho é filho e ponto. Seja ele filho do vínculo, de vínculo genético, sanguíneo, ok? Filho de parentesco civil ou filho decorrente de um parentesco por afinidade. Filho é filho. Agora vejam um legislador de maneira infeliz, me permitam, infeliz, foi infeliz, é lícita a deixa ao filho do concubino quando for do testador. Vejam, isso dialoga o 1803, não coloquei aqui não, o 1803 parece encampar a ideia de uma súmula do STF, uma súmula da Suprema Corte, a súmula número 447. Eu coloquei aqui, vamos colocar aqui, súmula, tá? Súmula 447 do Supremo. Súmula do 447 que diz que é válida a disposição testamentária em favor do filho adulterino do testador com sua concubina. Veja, esse tempo passou, né? Esse tempo passou, mas nós temos de enfrentar. Nós temos de enfrentar essa situação. Por quê? Porque ela está disciplinada aqui no Código, eu não poderia deixar de fazer menção, embora isso gere um certo desconforto, em tratar de maneira um tanto aí, se me permitam, preconceituosa. Filho é filho, filho é filho. Essa questão do filho adulterino, essa súmula é antiga, tá? Filho adulterino, vejam, do ponto de vista histórico, penso que nos ajuda aí a refletir, um pouco a respeito do pensamento, tempos atrás, de que forma se dava o pensamento a respeito da filiação, ok? Então veja, nós fechamos esta parte relacionada ao que? A vocação hereditária, ok? E dentro da vocação hereditária, quem seriam os beneficiários, teriam legitimidade para suceder, e aqueles que estariam excluídos. E é nesse sentido, meus amigos, que eu gostaria, eu vou apagar isso aqui, porque nós vamos tratar agora de um assunto que guarda relação também com a legitimidade sucessória, com esse efeito da Saizine, de quem seriam os legitimados a suceder por ocasião da abertura da sucessão. Então, por isso que estou dizendo, afirmando que é um dos efeitos também da Saizine, porque existem outras situações que irão ser excluídos da sucessão. E aqui estamos falando do quê? De dois institutos, que é o Instituto da Indignidade e o Instituto da Deserdação. Instituto da Indignidade e o Instituto da Deserdação. Meus amigos, tanto a indignidade como a deserdação, elas são o quê? São sanções, aqui ó, sanções, sanção civil, ok? É uma sanção civil. Por quê? É uma sanção civil que se aplica contra o herdeiro que se comportou mal diante do autor da herança. Então vejam, a indignidade e a deserdação constituem
Sanção civil se aplica às pessoas que se comportaram mal, de maneira ignóbil, contra o autor da herança. Então, estas pessoas, elas terão como pena o quê? A perda do direito à herança, ou no caso do legatário, ao legado. Ok? Perderá a capacidade sucessória. Estamos aqui diante do resquício, meus amigos. Eu vou colocar aqui embaixo, de um caso de morte civil. Porque nós, quando estudamos lá, a partir do artigo 7º, do artigo 8º do Código Civil, a extinção da personalidade civil se dá com o evento morte, ok? Mas aí, nesse caso, morte física, né? Não, a indignidade faz com que a pessoa, embora esteja viva, em relação ao autor da herança, ela é considerada como se morta estivesse, como se morta fosse. Ok? E esta pessoa, ela perde o direito à herança, perde o direito ao legado e é um dos casos, né, um dos 3 casos em que se admite a sucessão por representação ou a sucessão por estirpe. Então veja, tanto a indignidade como a deserdação faz surgir o quê? Esse instituto da sucessão por representação, ou seja, também podendo ser chamado de sucessão por estirpe. Sucessão por representação, vamos colocar aqui, sucessão. Olha aqui, sucessão. Eu estou fazendo apertadinho aqui para a gente ver se para deixar um quadro só. Sucessão por representação, ou também podemos ser chamada por estirpe, ela se dá em 3 casos. Olha só que interessante. Em 3 casos, ela poderá se dar no caso de indignidade, olha aí, indignidade, deserdação ou pré-morte. Ok? Então, no caso de indignidade, deserdação ou pré-morte, nós teremos a sucessão por representação, sucessão por estirpe. Veja, e por que isso, meus amigos? Onde está a lógica desse pensamento? Está diante do princípio da intranscendência da pena, do princípio da individualização da pena, da intranscendência da pena. E esse princípio da intranscendência da pena está positivado onde? No artigo 1816. Vamos ver aí o que nos informa o artigo 1816. São pessoais os efeitos da exclusão. Vejam, aqueles que forem excluídos por indignidade, olha só, esses efeitos são pessoais. Ou seja, não se transferem aos descendentes nem mesmo aos ascendentes, ok? Vamos à leitura novamente. Olha só, 1816. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes, olha aí, os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse, ou seja, a pessoa que foi declarada indigna, ela ostenta a condição como se morta estivesse. Então, os seus sucessores, os descendentes, irão suceder em seu lugar, como se ele morto estivesse antes da abertura da sucessão. Ou seja, independentemente da abertura da sucessão, se for declarado indigno, quem terá a possibilidade, quem tem a vocação hereditária, quem será? Os descendentes, ok? Os descendentes do herdeiro excluído, ok? É isso que nos informa o artigo 1816. Então, no caso da indignidade, vejam, a pessoa, estou falando pela 3ª vez, ela ostenta a condição de morte civil, ou seja, considera-se para efeitos de sucessão excluída e como se morta estivesse. Ok? Agora vejam, interessante a disposição do parágrafo único do 1816,
Porque o parágrafo único nos informa que o excluído da sucessão não terá direito, o excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens, né? Ó, usufruto, administração dos bens, a que seus sucessores, no caso, né, os seus descendentes, couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. Caso interessante, viu, meus amigos? É um caso interessante, porque vejam, o indigno não tem direito a absolutamente nada. Ele é excluído e se o seu, né, o seu herdeiro não, o seu descendente, digamos, ele seja menor, não detém o quê? Capacidade de fato, ele está excluído da administração, do usufruto, estará excluído, ok? E no caso da morte dele, do seu descendente ou ascendente, ele estará inclusive excluído também dessa sucessão eventual, ok? Eu sei o que está vindo à sua mente nesse instante. Nós tivemos casos, né? E agora, nesse momento em que estamos trabalhando esse assunto, casos mesmo, porque recentemente tivemos casos de homicídios cometidos contra ascendentes. E aí, neste caso, fica a pergunta, né? Este seria um caso, e nós iremos observar lá no 1814, já, esse seria um caso de indignidade? Sim, seria um caso de indignidade. Então, a pessoa, né, o autor desse atentado contra a vida dos seus pais, dos seus ascendentes, né, do autor da herança, ficaria excluído da sucessão? Ficaria. Mas neste caso, ficando excluído, o acervo patrimonial ele é redistribuído em favor de outros herdeiros, ok? Dos demais herdeiros. Neste caso, falecendo demais, vamos colocar avô e avó, essa pessoa que foi declarada indigna, ela teria o direito de suceder? Essa é uma questão interessante. Vejam, nesse instante que estamos refletindo, fica afastado completamente qualquer dúvida, pela simples leitura do parágrafo único. O parágrafo único do artigo 1816 nos informa, como acabamos de ler, que os efeitos desta exclusão, eles são pessoais. São pessoais. E no caso de uma futura, né, de uma sucessão futura e eventual, estará excluído também. O indigno está excluído da sucessão, não tendo direito ao usufruto nem à administração dos bens que os seus sucessores, que aqueles que o representaram, adquiriram. Ok? Então, vamos adiante. Não vou fazer menção a nomes, mas os senhores bem sabem ainda desses eventos tristes, eu diria. Tá? Eu gostaria que os senhores soubessem disso. Muito triste, é muito triste ver, né, situações como essas, pessoas, né, seres humanos dotados de inteligência, capacidade e esses eventos, esses episódios que aconteceram. Mas vamos adiante. Meus amigos, então, com isso chegamos à seguinte, vamos fazer a seguinte por questões aqui para ficar claro. Olha aí, quem pode ser declarado indigno? Vamos lá, vamos colocar assim, vai ficar bacana. Quem pode ser declarado? Vamos colocar assim, quem pode ser declarado? A resposta está no artigo 1815. Quem pode ser? Pode ser tanto o herdeiro, olha aí, herdeiro como o legatário. Tanto o herdeiro como o legatário pode ser declarado, meu Deus, declarado o quê? Declarado indigno. Okay? Pode ser declarado indigno. E essa declaração, meus amigos, de que forma se dará essa declaração? Tanto aqui, ó, da indignidade como da deserdação, vamos colocar aqui, ó, no meio, ó, atenção. 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 Tanto a indignidade como a deserdação reclamam o quê? Olha aqui, ó. Atenção.
declaração, vou colocar aqui, ó, declaração por sentença judicial, ok? Declaração por sentença judicial. Tanto indignidade como deserdação reclamam aí sentença judicial. Isso nós extraímos do artigo 1815. Vejam, a exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos aqui, estamos tratando inicialmente aqui da indignidade, se dará por sentença judicial, irá ser declarada por sentença judicial. Então eu te convido a passar o marca-texto onde? Tá aí, será declarada por sentença judicial, a última parte aí do 1815. Agora veja, neste caso, da indignidade, quais seriam, né? Quais seriam os casos em que, quais hipóteses, melhor dizendo, em quais hipóteses, qual o motivo, né? Que ato, né, ignóbil é este que pode ensejar uma declaração por sentença de indignidade? Vamos colocar aqui, ó, por qual motivo, professor? Olha aqui, ó, por qual motivo? Por ato, eu vou trocar a cor aqui, hein? Vamos manter aqui, ó, por ato do herdeiro ou do legatário, ato praticado. Vou colocar de maneira destacada aqui, ó, antes e depois. Deixa eu destacar isso aqui de um. Depois eu coloco outra cor. Por ato praticado antes ou depois. E não. Antes ou depois. Do que? Por óbvio, né? Da abertura da sucessão. Então, por ato praticado, olha aqui, ó. Destaque aí, tá? Destaca aí no teu caderno. Por qual motivo? Por ato praticado antes ou depois da abertura da sucessão. E quais seriam as hipóteses, professor? Que tipo de ato este praticado antes ou depois da sucessão? Vejam, estes atos, esta conduta, está elencada lá no artigo 1814. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui, colocar em outra cor aqui, ó, hipóteses, né? Hipóteses. Em quais hipóteses? Vamos aqui. A primeira delas, homicídio doloso. Olha só, um homicídio doloso, consumado ou tentado, ok? Consumado ou tentado. Veja, primeira hipótese, homicídio doloso. Homicídio doloso, meus amigos. Olha aqui, ó. Consumado ou, coloca aqui, ó, tentado, na modalidade, admite aqui, no caso, homicídio tentado. Nesta hipótese, vejam, senhores, no caso de homicídio doloso, tentado ou consumado, contra quem? Aqui é que tá. Por óbvio que o primeiro aqui seria, olha, vamos colocar assim, ó, contra o autor da herança, tá certo? Contra o autor da herança. Agora, somente ele? Não. Aqui tem uma pegadinha, uma casquinha de banana. Por que não, meus amigos? Porque o caso da indignidade, como que funciona isso aqui? Alguns autores vão falar, inclusive, do efeito cascata, né? Do efeito cascata. Então veja, a postura que o Código adota, que o legislador adotou aí no 1814, e no inciso 1, que está aqui, vamos colocar aqui, né? Ó, não coloquei, artigo 1814, então aqui estaremos no inciso 1, os senhores que estão acompanhando, no inciso 1, e a política adotada, a postura adotada, por que eu disse há pouco do efeito cascata? Porque o filho que mata o pai, além dele ser declarado por sentença judicial indigno, né, em relação à herança do papai, ele pode ainda ser declarado
considerado indigno em relação à herança da sua mãe, em relação à herança dos seus avós e até mesmo dos seus irmãos. Vejam, por que isso? Porque o inciso 1 do 1814 irá dizer que este homicídio doloso é contra o autor da herança, observem bem aí, contra o autor da herança, seu cônjuge, olha aí, ó, autor da herança, seu cônjuge. Agora, se admite cônjuge, eu nem preciso colocar aqui. O convivente também, o companheiro também. Ascendentes e descendentes. Ascendentes, olha aí. Ascendentes e descendentes. Ok? Então vejam, olha a literalidade do inciso 1 do 1814. Os que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se trata, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Ascendente ou descendente. Ok? Vejam, neste caso, como eu expliquei aos senhores, então, um único homicídio pode gerar várias indignidades, que é o efeito cascata, né? Que diz aos senhores, ok? Então vejam, uma única observação que deve ser feita nesse instante é a seguinte: esse efeito cascata, ele irá reclamar o quê? Que sejam ajuizadas várias ações de indignidade, ok? Várias ações de indignidade. Então não é porque alguém praticou contra, digamos, o pai, que automaticamente será declarado indigno, né, na sucessão da mãe, dos irmãos, eventualmente, ou dos avós. Não, terão de ser o quê? Ajuizadas as respectivas ações de indignidade. Ok? Agora vejam, uma observação interessante aqui, meus amigos. Uma observação aqui interessante. Ó, vou puxar para cá, tá? Ó, vamos colocar aqui. O reconhecimento da indignidade, ela não depende de condenação criminal, tá? Isso aqui é importante, ó. Não depende de condenação criminal. E por que não, professor? Não depende de condenação criminal por uma razão muito simples, meus amigos. Pelo princípio que está encampado lá no artigo, vou até colocar em outra cor aqui, ó, lá no artigo 935 do Código Civil, que trata da independência das instâncias. Independência das instâncias. Ok? Então reclama aí uma condenação criminal, um posicionamento, provimento jurisdicional por parte do juízo criminal? Não reclama. Ok? Porque a prova da indignidade, ela pode ser feita no juízo civil, em razão da independência das instâncias. Pode ser feita no juízo civil. Agora, um detalhe, lógico, a eventual sentença criminal absolutória por negativa, aí vamos dar um exemplo, por negativa de autoria ou de inexistência do fato, impede o reconhecimento da indignidade no juízo civil, ok? Nesse caso, sim. Agora, não necessita obrigatoriamente de decisão criminal, tá certo? E um outro aspecto também que penso que seja importante os senhores anotarem aí, é que não haverá também indignidade quando o autor do homicídio, ele estiver, estamos falando aqui do inciso 1, né, no caso aí homicídio doloso, quando ele estiver acobertado por alguma causa de justificação. E aí, né, são aquelas causas no direito penal, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal. Não, neste caso, não haverá aí, neste caso, indignidades, tá? Diante dessas excludentes aí, né? E uma situação também semelhante, considera morte culposa ou preterdolosa. Ok? Por quê? Porque, olha só, preste bem atenção, isso é bacana, olha, tocar nesse assunto. Porque o homicídio, ele deve ser o quê? Doloso. Circula muito isso em prova. Muito. Tem se exigido muito. O homicídio deve ser doloso. Ok? Deve haver aqui, quando nós falamos de homicídio doloso, estamos falando de um que ânimo? É o ânimo necande. A vontade inequívoca em
matar, tá certo? Inexistindo o animus necandi, inexistirá a indignidade, ok? E poderia colocar outras situações, como morte por engano, não vem ao caso de ficar estendendo isso. Basta que a gente tenha em mente o que? O homicídio deverá ser doloso. Tudo bem? Tranquilos aqui com relação ao 935 do Código Civil? Eu até separei ele para nós aqui. Olha só o que nos diz o 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não podendo não podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Vejam, meus amigos, se já foi decidido no juízo criminal, não se discute, ok? Não se discute mais sobre isso. Agora vejam, há uma independência. Se você voltou o teu olhar para o 935, coloque aí, né? Independentemente da criminal. Responsabilidade civil independente da criminal. Tá certo? Vamos adiante. A segunda hipótese, meus amigos, a segunda hipótese é aquela em que há também o quê? Uma modalidade criminosa. Só que neste caso, nós teremos o quê? Então, em vermelho. Olha aqui, ó. A segunda hipótese é de crime contra a honra. Né? Olha aí. Crime contra a honra. Ou também denunciação. Crime contra a honra ou denunciação caluniosa. Crime contra a honra ou denunciação caluniosa. Vejam, neste caso, nós teremos a seguinte situação. Eu preciso conversar com os senhores aqui, denunciação caluniosa é aquele tipo penal lá do artigo 339 do Código Penal. Bom colocar, não é? Nunca é demais, né? Ó, artigo 339 do Código Penal. 339 do Código Penal. Tá certo? E aí, o que acontece? Neste caso, alguns autores, em especial o professor Washington de Barros Monteiro, ele vai dizer que só se caracteriza então a indignidade, neste caso, da denunciação caluniosa, se houver prévia condenação do indigno no juízo criminal. Essa é uma posição que vem perdendo força, vamos dizer assim, nos dias atuais, ok? Vem perdendo força. Não é necessário, como disse anteriormente, a condenação criminal. É possível se resolver isso no juízo civil também. Ok? Então essa exigência está lá com o professor Washington de Barros Monteiro, ao qual nós rendemos aí nossas homenagens, mas o entendimento doutrinário hoje vem se fortalecendo no sentido de, olha aqui, ó, de preservação da independência das instâncias. E em relação aos crimes contra a honra, estamos onde aqui no Código Penal? Né? Estamos lá no artigo 138, parágrafo 2º. Crimes contra a honra, olha aí, artigo 138, lá em especial no seu parágrafo 2º. Então a calúnia, a sacada após a morte também é causa de indignidade, viu? Olha aí, disso extraímos aí o parágrafo 2º do 138. Ainda que tenha havido a morte, né, após a abertura da sucessão, se houver o que? O assaque contra a honra do de cujos, haverá a possibilidade de se declarar com sentença a indignidade. Ok? Então vamos lá. Vamos para a terceira hipótese então. Terceira e última hipótese aqui da indignidade, a do 1814, está relacionada aos atos, né? Atos por parte do indigno, do herdeiro, né? Do legatário que impeça, olha só, atos que impeça a manifestação de vontade, né? Ó, a livre, vamos colocar assim, vai ficar melhor, a livre manifestação de vontade. A livre manifestação de vontade do autor da herança. Irá se tornar indigno também, meus amigos, aquele que atentar contra essa liberdade, né? Se utilizar de meios fraudulentos para inibir essa liberdade do decurso de testar.
Eu confesso aos senhores que até não é tão simples exemplos a esse respeito. Então vejam, o professor Cristiano Chaves faz menção a um julgado, um acordo do TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça Fluminense, que fala que utiliza esse exemplo de uma pessoa que guardava o testamento dentro de um cofre e o herdeiro, sabendo daquele testamento que possivelmente estaria em seu desfavor, lançou esse cofre ao mar, inibindo, né, impedindo, melhor dizendo, né, impedindo o autor da herança de testar, ok? Então seria um caso, né, de destruição, ocultação, falsificação do testamento, né, do decujus, ok? Coagir o decujus a testar, ou então impedi-lo de testar, no sentido de impedir de revogar o testamento anterior, seriam aí espécies de meios fraudulentos aí, né, e violentos também de impedir o autor da herança de livremente se manifestar. Tá certo? Que ótimo! Agora, meus amigos, vejam, neste caso, né, depois de observado aqui quais seriam as hipóteses em que poderia ser declarado por sentença judicial, estou reforçando isso, por sentença judicial, a indignidade, vejam, ficaria, me parece que seja oportuna a seguinte pergunta: e quem seriam, né, os interessados? Quem são os interessados para requerer uma ação de indignidade, um provimento jurisdicional no sentido de declarar alguém que praticou estes atos aqui, sejam antes ou depois da abertura da sucessão? Quem? A resposta é relativamente tranquila. Vejam, quem? Os herdeiros, eventualmente também os legatários, têm essa legitimidade, né, para requerer, para ingressar, ajuizar essa ação de indignidade. Sabe quem mais também tem legitimidade para isso? Os interessados indiretos. Então, vamos a um exemplo. Vou dar um exemplo comigo. Eu pratico este ato de indignidade contra o meu pai. Então, neste momento, uma vez praticado, quem teria interesse nisso também? Os meus descendentes, que os senhores poderiam colocar aí no caderno, que está faltando espaço aqui, colocarei como interessados indiretos, ok? Seriam os interessados indiretos. Veja, porque diretamente seriam quem? Os meus irmãos, ok? Agora, indiretamente, os meus descendentes poderiam. Por quê? Porque no caso da abertura da sucessão, eles é que irão herdar por representação, por estirpe, ok? Olha aí que bacana. Agora, essa parte até é tranquila. Agora, o que suscitou muitas controvérsias, muitas discussões doutrinárias, uma hesitação muito grande na doutrina, foi a questão do Ministério Público. Ok? Ó, vamos colocar aqui, ó. E o Ministério Público? O Ministério Público teria interesse de agir nessa ação de deserdação? E o Ministério Público? Veja, estamos falando de direitos patrimoniais, direitos disponíveis. Será que o Ministério Público teria interesse? Será que a ele seria conferida essa autoridade? Vejam, meus amigos, essa situação bastante discutida na doutrina foi sacramentada a partir do ano de 2017, então extremamente recente. Por quê? Em 2017 houve a superveniência do artigo 1815, em especial com a criação, a inserção, só tinha um parágrafo único, o artigo 1815, e se inseriu o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Vamos ao caput. Ao caput. A exclusão do herdeiro ou legatário, a exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer dos casos de indignidade, em qualquer desses casos de indignidade do herdeiro ou legatário, ela
será declarada por sentença. Nós até fizemos questão de colocar aqui. O parágrafo segundo que vai dizer, na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, a legislação confere o quê? Ao Ministério Público legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro legatário, que se dará apenas e tão somente por sentença judicial. Agora, o parágrafo 1º mantém a redação que era do parágrafo único anteriormente, que se refere ao prazo, né? Olha só, o direito de demandar, meus amigos, o direito de demandar a exclusão do herdeiro do legatário, ela se extingue em 4 anos. Agora marca texto em mãos. 4 anos contado de quando? O prazo é decadencial. A partir de quando se passa a contar esse lapso de 4 anos? A partir da abertura da sucessão. Por isso, esse é também um dos efeitos da SAESINE. Abriu a sucessão, ali dispara o cômputo do prazo de até 4 anos para demandar o quê? Uma ação de indignidade no intuito de excluir quem tenha praticado um desses, né? Um ou conjuntamente outros aqui, desses 3 incisos do artigo 1814, ok? Agora vejam, neste caso da indignidade, é importante colocar aí, caso ninguém proponha ação dentro desse prazo de 4 anos, o indigno ele herdará. Ok? Ele herdará. Ou seja, decorridos 4 anos, não tem ação, deixou, né? Ele, por óbvio, que não apaga, né, a sua prática, mas aí ele passará o quê? Ele terá o direito de herdar. Tá certo? Agora, um outro ponto importante penso que seja relevante para a gente destacar é o seguinte: esta ação ela só pode ser proposta após a abertura da sucessão. Logo, meus amigos, a vítima não pode movê-la, tá? Porque essa é um dos traços característicos característicos e de diferenciação entre indignidade e deserdação. No caso da indignidade aqui, vejam, a vítima não pode movê-la, restando então em vida o poder de deserdar o herdeiro criminoso, ok? Através de testamento. Veja, estou falando nessas 2 hipóteses, por óbvio, que é o homicídio doloso. Bom, existe também a possibilidade no tentado, né? Existe a possibilidade aqui no tentado. Então daria assim, para encaixar aqui nas 3 hipóteses, nos 3 incisos lá do 1814. Agora, coloque aí no seu caderno, tá? A vítima não pode movê-la, essa ação de indignidade, ok? Então, lhe resta, neste caso, o quê? Lhe resta em vida, enquanto não se der o seu passamento, a abertura da sucessão, o poder de deserdar, aqui sim, o poder de deserdar esse herdeiro, né? Indigno, esse herdeiro aí criminoso, ok? Através do quê? Através da deserdação, através de disposição testamentária que nós iremos estudar em breve, ok? Qual outro aspecto? A morte também do indigno, vi isso circulando em prova e fiz essa anotação para nós aqui. Ó, a morte do indigno, meus amigos, ela impede a propositura da ação de indignidade, ok? Por uma razão muito simples. Houve o quê? A extinção da personalidade civil daquele que se comportou de maneira ignóbil contra o autor da herança. E se isso não passa da pessoa, né, pelo princípio da intranscendência, razão alguma há também para que o quê? Propositura de ação após a morte do criminoso e a morte do indigno. Tá certo? Agora, um outro aspecto que eu gostaria de conversar com os senhores é que estou deixando espaço aqui para deserdação, estaria relacionado ao herdeiro aparente, ok? Por quê, meus amigos? Porque, como estamos conversando, se, enquanto não houver uma declaração judicial de indignidade, o sucessor aqui no caso, ele ostenta a condição de herdeiro aqui nesse caso, aparente, ok? E neste caso, ele pode o quê? Praticar atos nesta condição, ok? Ele pode realizar negócios jurídicos com terceiros.
Então, digamos que o terceiro não tenha conhecimento dessas práticas e eventualmente não tenha conhecimento de que contra aquele herdeiro, né, haja uma ação requerendo aí uma declaração de indignidade, ele pode praticar atos, ok? Pode aí eventualmente ceder a sua quota parte, né, ou parte da sua herança, que são seção de direitos hereditários que iremos estudar. Então, neste caso, o herdeiro ostentando essa condição, né, antes, né, ou até, melhor dizendo, até ser declarado indigno, né, na condição de herdeiro aparente, ele pode realizar negócios jurídicos envolvendo o quê? O acervo patrimonial, né, a sua, entre aspas, herança. E neste caso fica a pergunta, esse terceiro que não foi dirigente, né, que não se ateve a esse detalhe deste herdeiro aí possivelmente ser declarado indigno, ele merece proteção? Olha só, será que merece proteção? Né? Eu vou fazer essa anotação aqui, ó. No caso do herdeiro aparente. Herdeiro aparente. E vamos colocar assim, ó, negócios com terceiro, para ficar bacana. Ó, negócios com... vamos escrever aqui, vai ficar melhor. Negócio com terceiro. E neste caso, o terceiro, será que ele teria proteção? Ele seria uma tutela jurídica? A resposta está no artigo 1817. Negócio com terceiro. Olha aqui, ó. Artigo 1817. Chegou aí? Dá uma olhadinha aí. Vá até o 1817. O meu está aqui, ó. São válidas as alienações, meus amigos. São válidas as alienações realizadas pelo herdeiro aparente. As onerosas. Alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé. Então, olha só, a terceiro de boa-fé, se a alienação, olha aqui, ó, terceiro, ó, primeiro requisito, alienação onerosa, ok? Alienação onerosa, e o terceiro deve ser o quê? Terceiro de boa-fé. Terceiro de boa-fé, a legislação assegura ele, ok? Assegura que será protegido. E aí, neste caso, mantém-se essa alienação. Eu vou até destacar aqui, ó, se ela for onerosa e se for de terceiro de boa-fé, mantém-se o negócio jurídico, reservando o quê? O direito aos demais herdeiros de promover o quê? Uma ação com direito de regresso em relação a esse herdeiro declarado indigno. Ok? Então, neste caso, vejam, senhores, se o terceiro for de boa-fé e a alienação for onerosa. Porque voltamos então, essa é a primeira parte aí do 1817. 1817 são válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé. E os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão. Mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar perdas e danos, que é o que eu estou dizendo aqui. Se o herdeiro aparente praticou um negócio com um terceiro e esse foi uma alienação onerosa com um terceiro de boa-fé, poderá reclamar o que? Perdas e danos, poderá promover uma ação para recuperar essa parte, porque o direito tutela, né? A legislação, o ordenamento jurídico tutela o que? Os interesses do terceiro que agiu de boa-fé. Agora, não precisaria nem colocar aqui, mas olha só, e se a alienação, e se for uma alienação, aqui ó, gratuita, olha aqui ó, e o terceiro, ó, má-fé, aí neste caso será declarada o quê? Nula. Será declarada nula, má-fé. Tanto é que a alienação foi gratuita. Agora, um outro detalhe, penso que seja importante,
também decorre da literalidade do parágrafo único do 1817. O parágrafo único vai tratar, olha aqui, 1817, vem para cá, vamos lá. Ó, no parágrafo único, nós temos o que? O direito à indenização. O direito à indenização do excluído, ok? O direito à indenização do excluído. Vamos à leitura do parágrafo único aí do 1817. Olha o que diz o parágrafo único. O excluído da sucessão, o indigno, é obrigado a restituir os frutos e rendimentos dos bens da herança que houver percebido. Mas, olha só, então ele tem esse dever, ele é obrigado, não é isso? Olha aí, ele é obrigado, o excluído da sucessão é obrigado a restituir dos frutos e rendimentos dos bens da herança que houver percebido. Mas tem direito à indenização, das despesas com a conservação destes. Vejam, aqui é o típico caso, esse direito de indenização está dentro de qual pensamento, de qual regra do direito que nós estudamos aí, de um postulado, que estudamos desde o primeiro semestre do nosso curso, da nossa faculdade, que é a vedação ao enriquecimento ilícito. Vedação ao enriquecimento ilícito. Ok? Ele tem o dever, o excluído tem o dever de restituir frutos, de restituir qualquer tipo de rendimento, dos bens da herança. Agora, o que gastou para manutenção dos bens, ele tem o direito à indenização, no sentido de se evitar, vedar o enriquecimento sem causa. Ok? O enriquecimento sem causa. Tá certo? Então, meus amigos, penso que estejamos aqui, para não ficar muito alongado, eu pensei em traçar um paralelo entre indignidade e a deserdação, mas os senhores estão vendo que o assunto, estão observando que o assunto é longo, então eu vou me manter aqui só em indignidade e depois a gente faz um quadro comparativo. Agora vejam, neste caso, para a gente fechar, neste caso, meus amigos, poderia haver perdão? Quer dizer, aquela pessoa que se comportou dentro dessa visão aqui como indigna, ela poderia ser perdoada? A resposta é sim. E o perdão do indigno, vamos colocar aqui, eu vou apagar aqui então deserdação, não vai dar para a gente tratar nessa aula. Aqui, ó, o perdão do indigno tem um nome específico. O perdão do indigno vai receber o nome de reabilitação. Reabilitação. E alguns irão chamar também, meus amigos, de purgação da indignidade. Perdão do indigno, purgação da indignidade. Purgação da indignidade e também o que? Reabilitação. Reabilitação. E tudo isso está onde? Lá no artigo 1818. Olha aí, artigo 1818. Prepare ele aí para que a gente possa refletir um pouquinho a seu respeito. Olha o que nos diz o artigo 1818. Aquele que incorreu em atos que determinaram a exclusão da herança, estes atos, estas hipóteses, atos praticados antes ou depois, estão onde? Lá no 1814. Então, olha só, aquele que incorreu em atos que determinaram a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente reabilitado. Se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Estamos diante do quê? Do perdão do indigno. Do perdão.
Ok? Então, poderá, né, será admitido a suceder, mesmo depois dessa prática aqui, ignóbil? Sim. Se for perdoado, só que este perdão, meus amigos, aqui é que está. Olha só, esse perdão deverá ser expresso. Olha aí, ó, expressamente. Expressamente, esta é a palavra, expressamente. E é este expressamente onde é que nós iremos enxergar, onde se materializa a purgação da indignidade, a reabilitação, o perdão do indigno. Onde é que se materializa isso? Ó, em testamento ou um ato autêntico. Testamento ou em ato autêntico. Ok? Agora, vejam, é uma situação muito interessante. Por quê? Porque pode ser que o autor da herança não o perdoe em que sentido estou dizendo? De que ele participe da legítima. Não, participar da legítima ele não vai. Ele não vai participar da legítima, uma vez que teve esse comportamento aqui, um comportamento ignóbil. Agora, ele poderá o quê? Perdoá-lo como? Dispondo em testamento sobre parte do seu patrimônio. Ok? Sobre parte do seu patrimônio. Agora vejam, meus amigos, ficou claro isso? Tá tranquilo? Agora, professor, e se não for expresso? Olha aqui, ó. E se não houver, ó. E se não for expresso? Né? Não for expressa esse perdão. É o que nos informa o parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, olha aí, é o parágrafo único. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar assim, penso que fique melhor. Não havendo parágrafo único. Se não for expresso, olha só, não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, por óbvio, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade. Pode suceder no limite da disposição testamentária. Vejam, neste caso aqui, meus amigos, ó, é uma situação um pouquinho diferente do parágrafo único. Poderá obter a sua reabilitação, não havendo isso de maneira expressa, sim, mas quando o autor fez aquele testamento e já conhecia, vamos colocar isso aqui, ó, testamento quando já conhecia, ok? Testamento quando já conhecia a causa da indignidade, já conhecia a causa da indignidade. Ok? Vejam, não dá aqui, né? No caso do homicídio consumado, não teria como. Agora, no homicídio tentado e nas outras duas demais hipóteses, seria perfeitamente possível. Ok? Seria perfeitamente possível. Então, retomando o raciocínio. Vejam, no caso de haver o perdão, purgação, reabilitação do ofendido, e isso se der de maneira expressa, em testamento ou autêntico, um ato autêntico, ele poderá o quê? Irá perder, por assim dizer. Isso impedirá o quê? A propositura pelos demais herdeiros de ação de indignidade. Né? Isso aí irá afastar essa ação de indignidade. Agora, vejam, meus amigos, se não houver essa manifestação expressa pelo autor da herança e ele for contemplado em testamento após mesmo, né? Após a ciência do autor da prática daquele ato, ok? Neste caso, irá se caracterizar a purgação, a reabilitação, no caso aí o perdão do ofendido do mesmo modo. Tá certo? Eu penso que conversamos bastante, né? Bastante sobre indignidade, né? Bastante mesmo sobre indignidade. E eu te espero
no próximo encontro, para que a gente possa estabelecer aí parâmetros entre indignidade e deserdação. Até breve. Ofendido do mesmo modo. Tá certo? Eu penso que conversamos bastante, né? Bastante sobre indignidade.